Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Souza, sou psicóloga, sou consteladora familiar e você está aqui no meu canal Em Família. Se você é novo aqui, por favor, já clica aqui embaixo no inscrever-se e se inscreva. Todas as quintas-feiras eu posto vídeos às 18 horas aqui no canal. Se você já está aqui comigo na caminhada, seja muito bem-vindo novamente e vamos dar continuidade no nosso assunto. Nosso assunto de hoje é um tema que nós nos confrontamos, lidamos, conhecemos e já convivemos com ele há muito tempo, né? O medo. Você tem medo? Do que você tem medo? O medo é uma coisa muito pessoal, né? O que eu posso ter medo, você pode não ter, porque é medo para um não é medo para outro. Então, a gente vai entender um pouco dessa dinâmica do que é o medo, como ele causa, o que acontece, né? Mas no dicionário, o que é o medo? O medo, no dicionário, em latim, vem da palavra metus. E em grego, vem da palavra phobos. Daí vem o nome fobia, porque vem dessa raiz grega do medo. E no dicionário, medo é a sensação de insegurança desesperadora com relação a qualquer momento futuro, inquietação, ansiedade, temor, apreensão, etc. Então, é uma sensação de insegurança desesperadora, é aquela inquietação, aquela ansiedade, aquilo que vai acontecer ainda. Isso é o medo de acordo com o dicionário, tá? O medo, ele pode ser definido como um estado emocional que se expressa no indivíduo perante uma situação de insegurança, né? O estado emocional que se manifesta no indivíduo perante uma situação que causa insegurança, uma ameaça inesperada. O medo, ele é um estado afetivo e emocional necessário para a nossa sobrevivência. Não estou falando que a gente, a partir de agora a gente não vai ter mais medo, não tem mais medo. Não. O medo, numa certa dosagem, ele é bom porque ele preserva a nossa vida. Você imagina não ter medo de nada? Então as pessoas iam dar aí as 200 por hora nos seus carros, iam fazer e acontecer um monte de coisa, porque não tem medo de nada, a pessoa ia morrendo aí, né? Ia enfrentar leão, ia enfrentar urso, ia enfrentar tudo porque não tem medo, não é? Então o medo, ele acaba sendo assim uma reação para nos proteger, tá? Mas o medo, né, de uma forma incontrolável, aí ele é ruim. Normalmente, o medo surge quando há o aparecimento de algum estímulo externo, né, que causa na gente ansiedade e insegurança. Normalmente, tá? Mas também tem outros casos que o medo surge de uma ideia, de um pensamento, de alguma coisa inesperada ou assustadora que possa vir a acontecer, como o medo de fantasma, medo de monstro, medo de bicho, medo disso, medo de uma situação, a ansiedade, tudo isso surge de uma ideia, surge dos nossos pensamentos, certo? A ideia de que alguma coisa ou algo possa nos acontecer, ela ativa no cérebro uma reação química. E essa reação química, ela causa em nós estímulos físicos, ela provoca alguns estímulos físicos em nós. Que estímulos são esses? A respiração ofegante, o coração bate mais acelerado, a frequência cardíaca acelerada e os músculos eles se contraem. Então numa situação de medo, já percebeu? Você fica ofegante, o coração acelera, seus músculos se contraem. Tudo isso porque o corpo está se preparando para dois tipos de reações naturais. Ou o confronto ou a fuga. Geralmente, a gente escolhe fugir, né, do medo. Geralmente, a maior parte das vezes, a gente foge do medo. Mas tem também o embate, o confronto. Existem diversos tipos de medo, diversos, que pode surgir desde uma ligeira ansiedade, desconforto, até chegar num pavor total. E aí, quando chega nesse estado de pavor, que acaba prejudicando a sua saúde física, emocional e social, nós chamamos de fobia.
E desse medo, podem ter certeza, existem vários tipos de medo. Medo de gato, medo de altura, medo de tomar banho, medo de convívio social com as pessoas, medo de palhaço. Tem vários tipos de fobias e elas precisam ser tratadas. Uma coisa é fato, todos nós nos deparamos com situações que nos causam medo. Todos nós temos situações que nos amedrontam, que nos causam ansiedade. Mas eu tô aqui para lhe dizer que essas situações não te definem. Não te definem. Essas situações não te definem. O que te define é a forma como você reage a esse tipo de situação. E muitas vezes você acaba reagindo, né, a essas situações com medo, com o próprio medo. Então é nessa hora que nós precisamos entrar em confronto com o medo, entrar em luta com o medo. Porque você não é essa situação que te causa medo. Essa situação não te define, mas a forma como você reage a ela é o que te define. Entendeu? A Organização Mundial de Saúde diz que 33% da população mundial sofre de ansiedade. Ou seja, a ansiedade o que é? É o medo antecipado de alguma coisa que pode vir a acontecer. Olha só, a ansiedade é um medo antecipado. Então presta atenção, a gente vai falar sobre ansiedade num capítulo específico da nossa conversa, mas aqui eu já te digo como a gente tem sofrido com esse medo, como a gente tem se deixado sofrer com medo. E é muito difícil, pode falar, Aline, mas é muito difícil quando eu tenho crise de ansiedade, nossa, é muito difícil. Eu te entendo porque eu também já tive. E não é frescura, e não é bobeira. Eu sei disso. Então é preciso que nós olhemos para isso. Que nós olhemos e tratemos disso. O medo, ele é uma resposta natural do organismo, sim. Mas quando ele é excessivo, ele é uma força poderosa que nos paralisa. O medo literalmente nos paralisa. Presta atenção no que eu estou te falando. O medo, literalmente, ele nos paralisa. O medo, ele é um dos maiores obstáculos e desafios que temos no desenvolvimento pessoal e profissional. E eu vou falar no final do vídeo sobre isso. Por conta do medo, como a gente fica travado nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional. Então é necessário que você olhe para isso. A maior dificuldade, né, do ser humano está relacionada com lidar com os medos. Porque desde muito cedo nós precisamos lidar com medos substanciais, com medos importantes na nossa vida. Né? Desde muito pequeno a gente tem que lidar com medo de ser aceito ou não. Né? Com medo de assumir compromissos, medo de fracassar, etc. E esses medos, eles vêm acompanhados de outras emoções, como preocupações, dúvidas, até mesmo depressão. Olha só, e tudo isso gera em nós um terror existencial tremendo. E isso nos paralisa como pessoa, paralisa o geral, paralisa muito. Para vivermos bem, nós precisamos superar os nossos medos e conseguimos isso com o quê? Com coragem. Mas existe, Aline, você pode estar se perguntando, uma forma correta para a gente aprender a lidar com esses medos? Eu vou te dar uma dica, uma maneira de você lidar com os medos trazendo para o racional. E daí você se perguntando, do que eu tenho medo? O que realmente pode me acontecer? Traz para o racional, racionaliza isso. Né? Afasta um pouquinho do emocional, traz para o racional. Você trazendo para o racional, você vai quebrar a cadeia de pensamentos negativos. Quebrando essa cadeia de pensamentos negativos, você vai utilizar uma área do cérebro que é responsável pela tomada de decisões conscientes e voluntárias. E aí, você ativando essa área do cérebro, você acaba não tendo contato com sofrimentos, né? Com ansiedades, com desilusões, com nada disso.
Então, quebrando isso, esse exercício de se perguntar, né, do que eu tenho medo, do que eu tenho, né, do que pode acontecer, você quebra essa cadeia de pensamentos negativos e racionaliza isso. E aí, um mundo novo se abre para você, um mundo de possibilidades. Toda vez que você usa esta área do seu cérebro responsável pela tomada de decisão consciente, né, você não tem mais sofrimento, né? Uma nova possibilidade abre, um mundo novo se abre para você. Né? Ah, não vou sofrer? Não, pode até que seja que aconteça algo, que dê errado alguma coisa, que você estava com medo de que acontecesse alguma coisa e dê errado. Mas você tomou essa decisão com tanta consciência, com tanta clareza, que você viu novas possibilidades até no erro. Até nas coisas que deram errado. Esse exercício de nos perguntarmos do que eu tenho medo, o que pode acontecer, o que pode dar errado com esse medo, o que pode dar, né, de tão negativo assim, o que realmente pode acontecer. Esse é um exercício de autoconhecimento. E o autoconhecimento, nessa temática de encarar os nossos medos, ele é muito importante, porque nós vamos agir de forma racional, porque a gente sabe quem a gente sabe qual é o nosso valor, a gente sabe aonde a gente quer chegar, tudo isso através do autoconhecimento. E aí nós vamos sim trazer de forma racional todas as coisas e poder olhar de forma intencional para as coisas e racional. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Mas eu também, além dessa dica de se perguntar do que eu tenho medo, o que realmente pode acontecer, eu vou te trazer 7 dicas para te ensinar a lidar com os seus medos. Tá certo? Primeira dica, aceite os seus medos. A aceitação é o melhor caminho, né? O melhor caminho. Sai dessa vibe da negação. Negar que você tem um medo não vai te ajudar em nada. A aceitação vai te ajudar. Seja amigo do seu medo. Enfrente o seu medo. Encare seu medo. É importante ter clareza do que te aflige. Então, olha, eu tenho medo, aceita que você tem medo, eu tenho esse medo. Pronto, vamos lutar contra ele. Certo? Segundo, escreva sobre os seus medos. A escrita terapêutica é uma ferramenta poderosíssima, no sentido de que te faz se aliviar e se organizar seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos e organizar os seus medos. Então usa a escrita terapêutica para isso. Ah, mas eu vou precisar mostrar para alguém esses meus escritos dos meus medos? Não. Somente esse ato de escrever te faz liberar isso e sai de dentro de você. Certo? Terceiro passo, cultive pensamentos positivos. Essa é uma ferramenta para te ajudar a ser racional. Então, olha, seja racional, traz para a racionalidade do que eu tenho medo, o que realmente pode acontecer, traz para o racional. Trazendo para o racional, você quebrou a cadeia do negativismo. Para não voltar para ela, entra com um pensamento positivo. Entra de forma com pensamento positivo. O segredo é confiar em você mesmo, é ir atrás dos seus objetivos, das suas possibilidades, é entender que você pode. Lembra também do que quando eu falei sobre os pensamentos, que a energia que a gente cultiva influencia na nossa vida? Que tipo de energia você quer influenciar na sua vida? Dos pensamentos negativos ou dos pensamentos positivos? Então, coloca lá. Cria o hábito do pensamento positivo. Acredite, pense e verbalize essa positividade. Falar para você. Olha no espelho. Seja positivo, fala coisas positivas para você, mas falar com a sua voz é muito importante. É muito importante. Seu cérebro vai entender algumas coisas e vai fazer seu corpo reagir de outra forma. O quarto passo, ressalte as suas vitórias. Nós temos a tendência a colocar um holofote nas derrotas, a ressaltar as nossas derrotas. E aqui eu tô te falando, ressalte as suas vitórias, mesmo que sejam pequenas. Ah, mas foi uma pequena vitória, ressalte. Ressalte, né? Vibre com as suas vitórias. Isso vai fazer o seu medo ter medo de você, né? Diga também para você mesmo, o medo é que tem que ter medo de mim. Exato, é isso aí. No final eu te falo isso.
No quinto passo, converse com amigos ou familiares sobre o seu medo. Encontra lá no seu rol de amigos ou de familiares, sabe aquela sua pessoa, aquela que você pode se dialogar, aquela que você pode estar sem máscaras na frente dela, sabe? Aquela que você pode estar despido. Eu tenho uma amiga muito querida que fala que a gente pode estar sem roupa, né? Sem máscara, sem nada, e que a pessoa te vê inteiramente. Fala sobre os seus medos com essa pessoa. Você vai perceber através do diálogo que você não é o único que tem medo. Outras pessoas também têm medo. E é possível lidar com isso. O sexto passo, foque na respiração. Diante daquela reação físico-química que tem no nosso cérebro, né, que tudo se descompensa, o coração acelera, a respiração fica ofegante, os músculos se contraem, a gente consegue o controle novamente do nosso corpo através da respiração. Então, respire fundo, controle as suas emoções. Um exercício maravilhoso para focar na sua respiração é a meditação guiada. Eu tenho falado dela aqui, porque eu tenho usado ela várias vezes e é um exercício assim, ó, tremendo para nos conectar conosco mesmo, para abaixar toda a nossa ansiedade, para alinhar a nossa emoção com o nosso físico e aí cuidar do nosso sistema imunológico. Então, pratique meditação. Vai lá no YouTube, vem aqui no YouTube, né? Meditação guiada, você vai adorar, você vai se surpreender. E depois você me conta aqui o que você achou. E o sétimo passo, faça terapia. Sim, procure um profissional. Existem alguns medos e fobias que a raiz deles, eles vêm lá da infância, lá do nosso sistema familiar, e nós precisamos olhar, né, as nossas emoções, trabalhar os nossos sentimentos, esses gatilhos emocionais, e a ajuda do profissional, do psicólogo é muito importante nesse passo, porque nós temos ferramentas que vão te conduzir até lá, que vão fazer você lidar com os seus sentimentos, lidar com as suas emoções, lidar com esses gatilhos emocionais e lidar com esses medos. E descobrir a raiz dos medos e olhar para essa raiz dos medos e fazer e traçar uma nova história, a sua história. Então é muito importante. A terapia é uma maneira muito eficaz de trabalhar os nossos medos. E é uma coisa que eu falo para vocês, meus amigos. Todos nós precisamos lidar com os nossos medos. Encarar os nossos medos é muito importante. E é um processo, é um exercício. Lembra, eu falo sempre, eu falo em todos os vídeos aqui, respeita o seu processo. Cada um está numa fase do processo. É preciso lidar com os processos. É preciso lidar com isso, é preciso encarar esses medos. Eu também preciso lidar com os meus medos. Eu preciso lidar com os meus medos. E quero te falar aqui, né? Abrindo meu coração, rasgando aqui o meu coração para você, que esse vídeo de hoje, para mim, é uma forma de encarar os medos. Porque, como eu disse para você, eu tenho 17 anos de formada. Eu segui a minha vida, eu deixei para lá, deixei, né, a profissão um pouco de lado, me casei, tive filhos, fui cuidar de outras coisas, fui entrar em outras áreas. Mas um pouco disso, né, de olhar e de ir para outros caminhos, foi porque eu tinha muito medo. Medo do que as pessoas iam pensar, medo das pessoas não me aceitarem, medo de não ser suficiente, medo do e agora, e se ninguém gostar de mim, e se eu não conseguir ajudar ninguém, e se não der certo. E eu entendi, preparando esse vídeo aqui para vocês, que eu precisava encarar esse medo. A cada vídeo que eu posto aqui, eu estou encarando esse medo. Só que hoje, gravando esse vídeo, eu entendi uma coisa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você que está aí desse outro lado não gostar do que você está vendo, tá tudo bem. Se você gostar, tá tudo bem também. Eu precisava, esse vídeo de hoje é para mim, eu precisava gravar, eu precisava falar do que é o medo.
Porque por muito tempo o medo me travou. E eu quero falar para você, você não pode deixar o medo te travar. Encare os seus medos, assim, da mesma forma que eu estou encarando os meus. A cada dia, com a ajuda de terapia, com um passinho de cada vez, de frente, encarando os meus medos. Eu estou aqui. E quero te falar, se você precisar de ajuda para encarar os seus medos, conte comigo. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te ajudar. Já te agradeço já, você que viu esse vídeo até aqui e que pôde ouvir esse meu desabafo, ouvir essa minha abertura de coração, porque eu precisava falar isso. E eu estou aqui agora em paz, porque eu estou vencendo com mais um passo esse medo. E se esse vídeo foi muito importante para você ou para alguém que você acha que é importante, compartilha, faça chegar para mais pessoas e vamos lidar e vamos encarar com os nossos medos. Semana que vem nós estamos juntos aqui. Até semana que vem. Um abraço.